Prazer, professor Ivo Gico, caros espectadores, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal 3. Hoje estaremos entrevistando o professor Ivo Gico, que é um excelente professor aqui no CEUB. Ele é doutor em Economia pela Universidade de Brasília, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre com honra máxima pela Columbia Law School. Além disso, é especialista em processo civil pelo Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa. O professor Ivo Gico é professor aqui no CEUB, em mestrado e doutorado. E, além disso, é autor e editor de vários livros, incluindo Análise Econômica do Processo Civil, Cartel, Teoria Unificada da Colusão e também O Jurista que Calculava. É um prazer, professor. Vamos começar a entrevista, professor. A primeira pergunta é, por que escolheu o direito? Porque eu poderia estudar filosofia dentro do direito, porque eu teria a oportunidade de uma carreira produtiva e longa, e porque engenharia química faria com que eu tivesse que mudar de Brasília. Poderia compartilhar um pouco como foi obter o título de mestre com honra máxima pela Columbia Law School em Nova York e também sobre a sua experiência na faculdade? Olha, eu diria para ti e para os nossos espectadores que o LLM em Colômbia foi definitivamente a experiência mais recompensadora e mais transformadora que eu experimentei na vida acadêmica. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que eu aprendi mais em um ano no mestrado em Colômbia do que eu aprendi em 4 anos na faculdade. Porque eu sou velho o suficiente para dizer que a faculdade de Direito ainda era só 4 anos. Então eu posso dizer com certeza, foi uma experiência muito gratificante, extremamente difícil. Eu tinha quase certeza que eu ia fracassar durante metade do curso, mas graças a essa experiência, não apenas eu conheci um pouco mais do mundo, mas eu mudei radicalmente a forma como eu vejo o direito e eu acho que eu tenho colhido os frutos dessa experiência até hoje e recomendo fortemente quem pudesse dar o luxo de fazer um mestrado fora, que faça, que é muito interessante. Excelente. É fato que o nosso judiciário está em crise há algumas décadas, principalmente por ser lento demais e caro demais. Poderia falar um pouco sobre a tragédia do judiciário abordada na sua tese de doutorado em economia, a tragédia do judiciário, subinvestimento em capital jurídico e sobre a utilização do judiciário? Além disso, gostaria de comentar alguma coisa sobre a melhora ou piora da crise do judiciário de 2012 para cá? Bem, primeiro eu gostaria de dizer que é fato que o judiciário brasileiro está sobrecarregado e é fato que o judiciário brasileiro é lento. Mas para dar um pouquinho de contexto, é importante dizer que também é fato que todos os judiciários do mundo estão sobrecarregados e todos os judiciários do mundo tendem a ser lentos, com algumas poucas exceções. Então, a reclamação de que o judiciário é uma tecnologia institucional essencial, mas que está lenta e que está sobrecarregada, ela é um fenômeno não brasileiro, mas é um fenômeno quase universal. Então, há uma discussão amplíssima sobre isso em quase todos os países, como nos próprios Estados Unidos, na União Europeia, na Índia, na China, etc. Então, isso não é um problema brasileiro, ele também é um problema brasileiro, mas ele é, dando um melhor contexto, um problema universal. E ele não é um problema das últimas décadas, ele não é um problema moderno. Nós temos registros de gente reclamando da demora e da sobrecarga do judiciário no Brasil desde o século XIX. E eu tenho para você alguns registros de reformas processuais na Babilônia, para tentar transformar o sistema judiciário babilônico em algo mais eficiente e eficaz. Então, eu posso dizer para você que tem alguns milhares de anos que a gente está tentando transformar essa tecnologia institucional em algo mais eficaz, mais eficiente. E, dado esse contexto, o que é o que eu chamo de a tragédia do judiciário? A tragédia do judiciário é apenas um termo técnico que aplica ao judiciário um conceito que já é reconhecido na economia, chamado tragédia dos comuns, que é o quê? Que quando você tem um recurso que tem duas características, a rivalidade e a não excludabilidade, ou seja, o acesso ao recurso é fácil, mas quando uma pessoa usa, ela diminui a utilidade para outras pessoas, então essas duas características, a gente chama esse recurso de um recurso comum. O judiciário, ele é tradicionalmente um recurso privado. Em que sentido? É fácil excluir as pessoas do acesso ao judiciário e ele é rival. Só que, nas últimas décadas, nós temos implementado várias políticas de acesso livre. Então, o judiciário
para o bem ou para o mal, tem se tornado altamente acessível. Ele é completamente acessível hoje, tanto é que uma pessoa pode ter acesso no juizado especial ao judiciário sem advogado e sem pagar absolutamente nada, só chegando lá e declarando qual é o problema. Do ponto de vista do acesso, isso é espetacular, mas do ponto de vista de natureza do bem, o que você fez foi transformar esse bem rival num recurso de livre acesso. Logo, hoje, e essa é a minha tese, o judiciário se comporta como um recurso comum. Por que isso é importante? Porque na literatura a gente já identificou que os recursos comuns são expostos a um problema chamado tragédia dos comuns, que é quando você sobreutiliza aquele recurso, ele passa a ser menos útil para os demais. Então, isso é um fenômeno que acontece com cardume de peixe nos oceanos, isso é um fenômeno que acontece com as ruas e o congestionamento. Então, é um fenômeno que a gente consegue identificar em várias searas da existência. E o que eu fiz foi tentar demonstrar como o judiciário hoje está submetido ao mesmo fenômeno. Fenômeno no sentido mais literal e técnico possível, ou seja, é o que está acontecendo, é um fato. E hoje, então, o judiciário se comporta como um recurso comum, por isso ele está exposto à tragédia dos comuns, daí o nome, a tragédia do judiciário. E com isso, eu explico o fenômeno ubíquo, não só no Brasil, mas no mundo, de congestionamento judiciário e a sua demora. Por que isso está acontecendo no mundo todo? Você não consegue explicar isso só com cultura, você não consegue explicar isso só com direito, porque isso varia de jurisdição para jurisdição. E você também não consegue explicar isso só com o fato de certos países serem mais ricos ou menos ricos. Por quê? Países ricos têm judiciários lentos e sobrecarregados, países pobres também têm. Então não pode ser esse o fator determinante apenas. Então, mas a natureza do judiciário e o fato de quase todas as jurisdições terem trabalhado veementemente para aumentar de forma ilimitada e irrestrita o acesso, reforça a ideia de que a própria natureza do judiciário leva a sobrecarregamento e, decorrente da sua sobreutilização, a uma diminuição da utilidade do judiciário para todo mundo. Então, essa é a ideia central do que eu chamo de a tragédia do judiciário. Muito interessante, muito interessante. Ok. Ainda sobre a morosidade do judiciário, em seu artigo A Tragédia do Judiciário, de 2014, dessa vez, você discorre sobre a possibilidade de o judiciário em si ser uma das, se não a principal causa de sua própria morosidade. Poderia elaborar um pouco disso? Perfeitamente. Então, veja, o primeiro ponto do que eu estava dizendo é que, com o livre acesso, o judiciário automaticamente se transforma num recurso comum e, portanto, ele está vulnerável à tragédia do judiciário. Ok, então isso é um fato. Isso leva à seguinte conclusão lógica, que há uma coisa chamada equilíbrio, um congestionamento de equilíbrio. Não importa o que você faça, vai haver um congestionamento. A única pergunta é que nível de congestionamento vai ser estabelecido, vai se criar naquele sistema jurídico. Muito bem. Quando eu escrevi em 2014, um pouco depois, sobre o fato do judiciário ser uma das, se não a principal causa do seu sobrecarregamento, eu estava discutindo um outro conceito muito interessante, também proposto por mim, que é o chamado ciclo da litigância. O que é o ciclo da litigância? É você compreender que, dado que os agentes são racionais, entender por que as partes litigam e, a partir do que por que as partes litigam, por que elas não fazem acordo. E, se você der uma olhadinha, não é muito difícil demonstrar que as partes litigam quando faz sentido para elas, ou seja, quando elas veem benefício em litigar. Ninguém litiga por esporte, as pessoas litigam porque para elas faz sentido litigar. E eu consigo demonstrar com uma certa facilidade no artigo e depois no livro Análise Crônica do Processo Civil, que o ciclo da litigância é mais ou menos o seguinte: se você tem uma regra jurídica clara, que todo mundo sabe como funciona, as partes tendem a se comportar de acordo com a regra e dificilmente litigarão sobre a regra, porque a regra é clara. No entanto, se há uma dúvida sobre a regra ou não há regra sobre a questão, há um aumento de litigância sobre aquele ponto na sociedade. Esse aumento de litigância vai levar gradualmente a um aumento de decisões judiciais. Muito bem, num dado momento, o judiciário, que é organizado de forma piramidal, foi feito para ter uma única posição sobre a mesma regra. É por isso que, de todas as sentenças, cabe apelação para o tribunal, de todos os tribunais, cabe um recurso especial ao STJ, que tem por função uniformizar a jurisprudência.
Então, uma das funções fundamentais da STJ é garantir que a mesma regra jurídica seja aplicada em todo o território nacional. Por que isso? Porque com isso nós teríamos segurança jurídica. Com a segurança jurídica haveria uma diminuição das dúvidas, com isso haveria uma diminuição dos litígios e nós voltaríamos a um nível menor de congestionamento do judiciário. E nós permaneceríamos nessa situação até que houvesse um choque externo que gerasse uma nova dúvida sobre aquela regra jurídica ou uma situação fática não abarcada por aquela regra jurídica e isso levasse a um reinício do ciclo da litigância e é por isso que eu chamo de o ciclo da litigância, porque ele pode se repetir no tempo. Só que isso é um modelo ideal de como o judiciário foi construído e como ele deveria funcionar. Aí vem a crítica do artigo de 2014. No entanto, e é isso que eu afirmo, eu acho que ninguém discordaria, o judiciário não tem gerado segurança jurídica. Por duas razões. Primeiro, o judiciário brasileiro hoje não segue a lei é um mero argumento. Então, todo caso novo, mesmo que a lei diga claramente que você não tem direito, você pode ter direito, logo, todo caso é viável. E segundo, mesmo nos casos onde o judiciário não está violando a lei, há mais de uma interpretação da lei e o judiciário tende a não uniformizar seu entendimento. Então, não é incomum turmas de tribunais não seguirem as outras turmas dos tribunais, juízes não seguirem as turmas dos tribunais, os tribunais não seguirem a turma do STJ e as turmas do STJ não seguirem as outras turmas do STJ e assim sucessivamente. Isso faz com que o judiciário aplique na prática mais de uma regra jurídica para o mesmo caso, fazendo com que, na verdade, não haja segurança jurídica. E em não havendo segurança jurídica, o que há, na verdade, é uma interrupção do ciclo da litigância que fica apenas na parte em que há o aumento de litígios e nunca a sua redução, porque as questões jurídicas nunca são solucionadas. Justamente por isso, eu digo que o judiciário pode ser a principal causa do seu sobrecarregamento, porque ele não está produzindo segurança jurídica no nível que ele foi estruturado para. Muito interessante, lembro disso no artigo. Agora sobre uma reportagem que você fez na Gazeta do Povo em 2019. Você propõe, ainda em 2019, antes do fenômeno do ChatGPT, a automação das tarefas judiciais por meio do uso de inteligência artificial. Gostaria de comentar um pouco sobre isso? Bem, como eu falei para ti no início, uma das razões que eu decidi fazer direito é que eu podia falar sobre qualquer coisa. Então, desde muito cedo na graduação, eu tenho falado de qualquer coisa. E eu, inclusive, tenho um artigo do início do século sobre responsabilidade civil dos robôs. Por quê? Porque eu adoro ficção científica e eu continuo sendo um fervoroso defensor de que o direito é um instrumento que te permite discutir qualquer aspecto da dimensão humana. Então, essa é uma grande vantagem de você ser jurista. Você pode falar sobre qualquer coisa, é muito legal. Pois bem, em 2019, quando eu estava dando essa entrevista, o que eu quis dizer foi o seguinte, estavam me perguntando que tipo de coisa a gente poderia fazer para facilitar a vida e para diminuir ou mitigar a tragédia do judiciário. E uma das coisas que eu estava dizendo, e eu venho dizendo há mais de 10 anos, é que a gente ainda pensa no processo como um monte de papel grampeado ou amarrado com barbante. Você nunca viu um processo amarrado com barbante. Eu já amarrei processo com barbante quando eu era estagiário. E o processo eletrônico hoje ainda é nada mais, nada menos que a transposição para o mundo digital do processo com barbante. Para você ter uma ideia, existe uma coisa chamada no processo chamada conclusão. Conclusão é uma coisa louca. O que é uma conclusão? Conclusão é quando a gente diz que o processo está com o juiz. Do ponto de vista do processo eletrônico, isso é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi na minha vida. Porque o que era isso na época do processo barbante? Na época do processo barbante, o processo fisicamente andava. Então, por exemplo, eu peticionava. Como é que eu peticionava? Eu levava uma petição física, levava na cartório, o cara do cartório dava um carimbo na versão que eu ia ficar com ele, dava um carimbo na minha versão e eu levava para casa, para provar que eu protocolei. Muito bem. Ele pegava aquilo, dava uma costurada e fazia um processo físico. Muito bem. Quando o juiz precisava analisar o que eu fiz, a secretaria tinha que pegar o processo físico e levar fisicamente para o juiz. Pronto.
O processo estava concluso para o juiz. Significa que ele estava fisicamente na mesa do juiz. Muito bem. E ainda tem conclusão no processo digital. Só que no processo digital, ele está disponível para todo mundo ao mesmo tempo. Então isso é uma loucura. Então até hoje eu gasto um tempo danado ligando para a secretaria. O senhor pode, por favor, mandar o processo, a conclusão do juiz, que eu vou despachar com ele? Ah, tá, então eu vou mandar, doutor. Como assim, gente? O juiz entra no processo e acessa ele imediatamente, do mesmo jeito que eu entro no processo e acesso ele imediatamente ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Que é um espaço enorme para redução e repensar o processo com o que ele é hoje. E ele não é mais um processo barbante. Eu sei que tem desembargador que é da época do processo barbante, porque eu sou da época do processo barbante. Tem ministro da época do processo barbante, mas a pandemia fez com que todo mundo tivesse que se adaptar. Então, há males que vêm para bem. Uma das coisas espetaculares da pandemia foi que todos os tribunais tiveram que digitalizar todos os processos. Então, todos os velhinhos, todos os reticentes, todo o povo que não gosta de inovação, não tinha opção, teve que digitalizar, teve que se adaptar. Isso foi espetacular. Balcão virtual. Hoje a gente despacha online. Então, ao invés de eu passar 4 horas esperando para saber se eu vou ser atendido, o cara me manda um link, me marca o horário. E aí, se ele demorar 10 minutinhos, eu estou trabalhando. O mesmo serve para ele. Tudo isso são inovações tecnológicas que diminuem o custo de prestação de serviço público adjudicatório e fazem com que o judiciário seja mais eficiente. Melhor para todo mundo, sem prejuízo do prejuízo, muito pelo contrário. Na verdade, o serviço está melhor e mais rápido, muito melhor e mais rápido. Então, quando eu digo que eu tenho que automatizar e usar a inteligência artificial, eu tinha 2 pontos básicos. Primeiro, o uso básico de inteligência artificial, que é automatizar certas atividades que são padrão. Então, tem várias coisas que são completamente irrelevantes, que podem ser completamente automatizadas. Então, tudo isso já devia ser automatizado. Então, dá para pensar um pouco sobre isso. E é curioso porque o CNJ tem um departamento feito só para pensar essas coisas. E cada tribunal tem criado o seu centro de inteligência para pensar essas coisas. Então, essa é uma sugestão que eu tenho feito reiteradamente. O segundo é, hoje, a inteligência artificial já está no nível que a gente conseguiria, por exemplo, pegar uma petição inicial e a inteligência artificial automaticamente identificar quais são os pedidos e, com alguma probabilidade, quais são as questões jurídicas associadas àqueles pedidos. E isso facilitaria, mas substancialmente, a identificação de casos repetitivos, de litigância frívola, de litigância fraudulenta e ou casos para organizar e casos que você faria sentido o judiciário pensar como uma organização e não como um único juiz para como resolver. Então, quando você identifica, por exemplo, que um mesmo assunto já está aparecendo 200 vezes no tribunal, e quando eu digo 200, é 200 mesmo. Passou aqui, já tem 100 casos sobre esse mesmo assunto. Automaticamente a inteligência artificial, identificando isso, acionaria um alerta para o centro de inteligência. Para quê? Para que ele identificasse como os juízes estão tratando aquele caso, para quê? Fazer uma nota técnica, uniformizando, dizendo, olha, gente, identificamos que há 3, 4, 5, 6, 2 abordagens para essa mesma regra jurídica. Então, sugerimos que se uniformize em tal sentido. Isso é bom para os juízes de baixo, isso é bom para os tribunais, para as turmas, quando elas forem julgar, estarem cientes de que há essa divergência jurisprudencial, que há essa divergência de opção, e optar por uma só, uniformizando a questão dentro do tribunal. Então, há uma série de questões de gestão e de facilidade no trabalho do juiz, no trabalho do desembargador e no trabalho do ministro, que poderiam advir da inteligência artificial. O STJ já está usando inteligência artificial para tentar analisar quais são os casos que são realmente viáveis. O STF já está usando inteligência artificial, mas eu acho que isso poderia ser feito de uma forma bem mais ampla e gerando grandes ganhos para o juiz, que cá entre nós, hoje, está completamente sobrecarregado e é impossível o juiz preocupado, o juiz consciente, conseguir prestar um serviço público adjudicatório no nível que ele deseja,
porque o cara tem 4 mil, 6 mil, 15 mil processos na vara e não tem o ferramental tecnológico suficiente para dar vazão, para prestar esse serviço no nível que a sociedade precisa, que a sociedade quer e que ele também quer. Porque a vasta maioria dos juízes quer prestar um bom serviço público, mas não tem os meios para fazê-lo. E a inteligência artificial poderia ajudar. Muito interessante, professor. A sua visão é muito boa. Para finalizarmos a entrevista, retomando a sua notável experiência na Columbia Law School, em Nova York, qual conselho você daria para estudantes que planejam fazer uma pós-graduação no exterior? Bem, o meu primeiro conselho é aprenda inglês. Não faça como eu. Na minha época, e eu posso falar isso, eu já posso falar isso com certeza. Na minha época, você só tinha como aprender inglês no colégio. Na escola, no colégio de inglês. O que foi que eu fiz? E eu agradeço todo dia a minha mãe por não ter me ouvido e me feito fazer aula domingo de manhã, sábado de manhã, eu querendo vagabundear, jogar videogame e ela me colocando em aula. Agradeço veementemente minha mãe por ter insistido. Então, primeira coisa, aprenda inglês. Qual é a vantagem? No mundo de vocês, hoje, qualquer um pode aprender inglês. Tem cursos online, então você deve ir para uma escola, deve aprender inglês na escola, no colégio, um curso especializado, mas você também tem cursos de inglês que dão complementos, que faz expandir online. Ou seja, aprenda inglês. Primeiro ponto. O segundo ponto é, deixe de ser vagabundo e comece no primeiro dia. Se vocês como eu, quando eu entrei na faculdade, a única coisa que eu pensava é, eu estudei para o vestibular, agora eu quero curtir a vida, e foi o que eu fiz. Então, no primeiro ano de faculdade, eu não fiz nada. Para não dizer nada, tudo que eu fiz foi churrasco e festa. Eu só queria saber de menina e farra. E foi o que eu fiz. Eu só comecei a levar a faculdade a sério no segundo ano. Só que no segundo ano, quando eu levei a sério, eu comecei a me preparar para fazer o mestrado que ia acontecer daqui a 4 anos. Então, só para você entender, a engenharia reversa. Quando você vai fazer um mestrado nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar na Europa, em algum lugar que você queira, você tem que fazer o protocolo, o application, 1 ano antes. Então, se você vai se formar no ano X, você tem que fazer o application no ano X-1. Se você é como eu era e é duro, não tem dinheiro para pagar, você tem que arranjar uma bolsa. Em geral, os programas que oferecem bolsa pedem para você fazer o application para a bolsa 1 ano antes do ano da application, porque eles vão fazer a application. Então, você tem que fazer a application para a bolsa no ano X-2. Só que se você vai fazer o application para a bolsa, você tem que fingir que você é uma boa pessoa. Então, você tem que fazer tudo que é necessário para você ser bom e ganhar a bolsa nos anos X-3, X-4. Resumindo, no primeiro dia da faculdade. Só que ninguém fala isso para você, ninguém te avisa isso. E você certamente não tem maturidade para pensar isso sozinho. Né? Então, é raríssimo as pessoas que têm essa consciência desde cedo. Então, o meu conselho que eu dou para vocês é não façam como eu. Não deixe para o meio do curso. Né? Porque a vasta maioria das pessoas deixa para depois do curso. Não. Eu fiz minha preparação, então, por exemplo, eu fui para a Columbia em 2001. Eu fui para a Columbia em 2001, eu fiz o application em 2000. Eu me formei em 99. Eu comecei a me preparar para isso em 97. Então, em 1997, eu mandei um e-mail para cerca de 25 universidades, pedi para elas o material de todos os programas delas, estudei todos os programas, vi tudo que eles valorizavam, tudo que eu precisava ser e me tornar para ser aceito. Então, mais ou menos 6 anos antes do mestrado efetivamente, eu comecei a me preparar para o mestrado que eu ia fazer. E eu fiz um monte de coisa que não tem valor no Brasil, que ninguém se importa e que eu não queria fazer para alcançar as qualificações necessárias para ser competitivo no processo seletivo. Também fiz a mesma coisa com todas as opções de bolsa, porque eu sabia que com bolso não ia dar. E também me preparei para ganhar a bolsa. Quando eu fiz o application para a bolsa, eu já sabia que eu era um candidato muito forte. Resultado, ganhei a bolsa Fulbright para poder fazer o mestrado nos Estados Unidos. Quando a Fulbright me aceitou, eu fiz application. Para quantas universidades? 15. Por quê? Porque o não era uma opção. Tem gente que faz 1, 2 e vê o que a vida deixa. Eu não gosto muito disso, não. Esse negócio de deixa a vida em paz. Tudo que eu posso fazer ao meu alcance. O que eu fiz? Eu fiz 15 applications para 15 universidades porque o não era opção.
Eu tenho muita pena dos meus professores e das pessoas com as quais eu trabalhei, porque eu fiz o ministro Gilmar Mendes escrever 15 cartas de recomendação, eu fiz o ministro Moreira Alves escrever carta de recomendação, eu fiz todo mundo escrever infinitas cartas e falava, por que tantas cartas? Porque eu não posso ser recusado em todas, eu preciso ir para algum lugar, eu vou para algum lugar. E eles escreveram todas essas cartas. Eu tenho algumas guardadas até hoje de memória, de lembrança, mas eu fiz todos esses applications. Por quê? Porque o fracasso não era uma opção. Agora, tudo isso requer planejamento, determinação e paciência. Características ausentes na sua geração. Mais fortemente ausentes em jovens de 17, 18 anos. Então, precisa parar de ir para farra? Não. Faculdade de Direito é fácil. Precisa parar de curtir a vida? Não. Dá tempo de fazer tudo. Mas não é possível que se seja míope o suficiente de não se pensar onde você quer chegar no futuro. E para você chegar onde você quer chegar, se você quiser seguir esse caminho, você tem que se preparar do dia zero, porque tem um monte de gente concorrendo com você e provavelmente eles são talvez mais inteligentes, talvez estão na posição melhor e a única forma de você ganhar deles é você se preparar mais e se esforçar mais do que todos eles. Aí eles vão ter muita dificuldade de ganhar de você. Então, esse é o conselho que eu diria. Aproveite a vida, mas se prepare para o futuro desde já. Excelente conselho, excelente conselho. Foi um prazer, professor Ivo Gico. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Foi muito enriquecedor para mim, com certeza para vocês também. E o Jornal 3 também agradece veementemente, professor. Foi realmente um prazer. Você é uma máquina de conhecimentos. Muito bom. Valeu, pessoal. Eu agradeço. Até mais, pessoal.